Meus irmãos do Jesus Gonçalves, que o amor de Deus e a paz do Mestre Jesus Cristo esteja em nossos corações e que permaneça lá para sempre. É assim mais uma vez com a satisfação imensurável que nos encontramos nesse exato momento, não obstante distantes, porém nunca separados. Continuamos unidos pelos nossos pensamentos, pelos nossos objetivos, que é justamente o conhecimento e a divulgação da doutrina dos Espíritos. Trazemos para as nossas reflexões na noite de hoje a temática, o processo obsessivo e suas nuances. Há muito tempo, o espírito de escola, Manuel Filomeno de Miranda, nos assevera com muita propriedade de que a obsessão se tornou no seio da nossa humanidade uma pandemia. Ou seja, é uma doença espiritual que tomou proporções diversas, tomou proporções imensuráveis e que encontra-se espalhada nos 5 continentes do planeta que nos habita. Nos assevera a espiritualidade superior que todos nós somos mais ou menos obsidiados todos os dias. Ou seja, todos os dias, neste ou naquele grau, conforme a nossa vigilância, conforme a nossa permissão, nós somos obsidiados. E cada um responde a esse processo obsessivo de acordo com o seu caminhar, o seu proceder, o seu discernimento, a maneira de comportar-se e de agir dentro do contexto da própria vida. A obsessão, esta doença, como todas as doenças, tem a origem no íntimo do espírito, tem 3 etapas. São 3 as etapas que compõem esse processo chamado processo obsessivo. O que quer dizer? É importante que a gente inicialmente busque ter consciência do significado de obsessão. Obsessão significa o desejo que um espírito tem para dominar e subjugar outro ou outros espíritos. Ou seja, manter outro ou outros espíritos sob o seu domínio, sob a sua subjugação, sob o seu domínio. Todas as vezes que um espírito deseje dominar, subjugar outro espírito, outros espíritos, aí estará se desenvolvendo o processo obsessivo. Esse processo, ele só é inicialmente desejado e segundamente efetivado por espíritos que estão na condição, no grau de evolução dos espíritos, na condição de um espírito inferior. Inferior na sua maneira de pensar, inferior na sua maneira de comportar-se, inferior na sua maneira de agir, inferior na sua maneira de enxergar a própria vida. Ou seja, aqueles espíritos que estão com as suas mentes, as suas consciências embotadas, endurecidas para as realidades, sobretudo morais, da vida. Portanto, é um processo que só é desenvolvido por espíritos que estão na condição de espíritos inferiores, que carregam consigo sentimentos negativos, sentimentos muitas vezes de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento, sentimentos de vingança,
sentimentos de destruição, sentimentos que não são nobres, sentimentos que não são dignos. Durante muito tempo, acreditou-se que no processo obsessivo tudo era culpa do espírito que estava denominado e classificado como espírito obsessor. Se o indivíduo cometia este ou aquele ato que não era digno, não era nobre, um ato que iria trazer inicialmente, como a maioria dos atos trazem, consequências danosas para si, sobretudo para os seus semelhantes, para o próximo, a culpa era atribuída ao espírito obsessor. Então, o espírito ou os espíritos obsessores, aqueles que se compraziam e que se comprazem em praticar o mal, que sentem prazer, em praticar o mal, que sentem o desejo e o prazer de dominar outros espíritos, subjugar outros espíritos, eles estavam na condição de um grande vilão. A eles tudo era atribuído, a culpa era sempre do obsessor. Porém, a espiritualidade superior, buscando fazer com que nós que buscamos estudar a doutrina dos espíritos, compreender os ensinamentos da espiritualidade superior, tomou a providência de trazer para nós outros informações valiosas, preciosas, acerca do processo obsessivo. E, sobretudo, o espírito Manuel Filomeno de Miranda buscou mergulhar nesse assunto de grande relevância, que é o processo obsessivo. Toda e qualquer obra que a gente se debruce sobre ela, que seja de origem e tenha como autor, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai encontrar nesta obra o assunto obsessão, mediunidade. Até porque a mediunidade e o processo obsessivo são dois processos que eles se interpenetram. Se interpenetram. Até porque, por exemplo, os médiuns que trouxeram para essa encarnação o compromisso do mediunato, o compromisso com a mediunidade, quando do aflorar, desabrochar da sua mediunidade, sobretudo se ele for um médium que tenha trazido a condição estabelecida no seu planejamento reencarnatório de ser um médium ostensivo, e ele tem a condição de oferecer através da passividade mediúnica a comunicação de espíritos através dele, este médium, os primeiros espíritos que irão manifestar-se através da sua mediunidade, sendo ele um médium ostensivo, sendo ele um médium de comunicação mediúnica, os primeiros espíritos que irão manifestar-se através da sua mediunidade serão os seus obsessores, ou seja, aqueles espíritos com os quais ele é comprometido de vidas pretéritas. Porque, sobretudo, a mediunidade chega e está estabelecida para o médium ostensivo, para que ele possa, através do seu canal mediúnico, oferecer oportunidade a esses companheiros com os quais ele é comprometido de vidas pretéritas, para que através dele se comunique, que possa haver uma ajuda mútua, uma reestruturação moral entre ambos através do canal da mediunidade. Então,
Os primeiros espíritos que irão se manifestar através do médium ostensivo, o médium de passividade, o médium que irá oferecer oportunidades para que espíritos se comuniquem através dele, serão os seus obsessores. Daí a gente vê a importância da mediunidade e a importância, sobretudo, do médium debruçar-se sobre o assunto do processo obsessivo para que ele possa compreender o seu papel dentro desse compromisso de buscar reajustar-se com esses espíritos com os quais ele é comprometido de vidas pretéritas. Portanto, a gente traz essa temática para as nossas discussões nesse momento, porque esse momento grave pelo qual a nossa humanidade está a vivenciar, a passar, é um momento em que a gente, dentro das nossas observações, a gente toma conhecimento que, em larga escala, muitos indivíduos estão a comprometer-se pelas vias do processo obsessivo. Muitos foram aqueles que acreditaram na utopia de que, com o estabelecimento desta pandemia viral a qual estamos vivendo, através do vírus da Covid-19, que com todo esse sofrimento que estamos a vivenciar, tudo que aí está estabelecido desde que a pandemia viral tornou-se uma realidade no seio da nossa humanidade, nos 5 continentes deste planeta, muitos foram aqueles que mergulharam numa utopia e chegaram a afirmar de que, após passado esta pandemia, muitos haveriam de serem aqueles que haveriam de transformar-se moralmente pelo fato de todo o sofrimento que esta pandemia viral trouxe para a nossa humanidade. Como que se esse processo fosse ocorrer como que em um passo de mágica. Quase 2 anos aí estamos vivendo, passamos a viver com esta virologia, com esta pandemia, através do vírus da Covid-19, e a gente chega à conclusão de que esta utopia que muitos acreditaram que iria tornar-se uma realidade, não tornou-se e não vai tornar-se uma realidade. Porque o que estamos a observar, com base nos estudos da doutrina dos espíritos, é de que, lamentavelmente, o processo obsessivo ele está em larga escala no seio da nossa humanidade. E, sobretudo, nesses momentos de pandemia viral, em que muitas são as famílias que estão se desestruturando, muitos continuam sendo os homicídios que continuam sendo cometidos, os feminicídios, as questões de pedofilia, os assaltos, os roubos, os latrocínios. Então, as agressões, as violências, assaltos em grande escala. Então a gente vê que, lamentavelmente, muitos são aqueles que continuam de forma assim extremamente lamentável, estão a cair nas garras do processo obsessivo. Lamentavelmente. Como eu dissera no início, o processo obsessivo ele tem 3 etapas. E o processo obsessivo ele começa através de uma obsessão simples. É a partir daquele momento em que o indivíduo começa a ser invadido por pensamentos os quais não lhes pertencem.
em que ele deixa a sua mente como que uma porta aberta a todos aqueles, né, independente da sua personalidade, do seu caráter, da sua moral, possa adentrar por esta porta. Em que, a partir desse momento, o indivíduo começa a receber e ser invadido por pensamentos que não lhes pertencem. E, na maioria das vezes, são pensamentos de objetivos não nobres, não dignos. O indivíduo, através da sua invigilância, da sua falta, né, de observância, de estar atento à sua própria vida, de estar atento como está a conduzir-se, dentro da própria vida, ele abre uma brecha para que ele possa começar a ser invadido por pensamentos e sugestões que não lhes pertencem. Porque é importante a gente saber que todo e qualquer espírito que deseje dominar e subjugar outros espíritos, ele vai ficar inicialmente à espreita, ele vai ficar em vigilância o tempo todo, vigiando aquele indivíduo que ele deseja dominá-lo e subjugá-lo. Ele vai montar um processo de observação, ele vai estar atento a todos os atos, pensamentos, comportamentos, gestos, atitudes, procedimentos daquele indivíduo que ele deseja dominá-lo e subjugá-lo. Diuturnamente, incansavelmente, ele vai estar em uma atenção, uma vigilância incansável daquele indivíduo. Atento a todos os seus atos e, sobretudo, para que ele possa, através dessa observação, dessa vigilância incansável, ele possa justamente dar-se conta, tomar conhecimento das fragilidades morais daquele indivíduo. É o que interessa a ele, as suas fragilidades morais. Porque a partir das suas fragilidades morais é que ele vai começar, através de um processo obsessivo simples, a alimentar os pensamentos, os sentimentos, as emoções não dignos daquele indivíduo. Ele vai observar aquele indivíduo e, se ele percebe que aquele indivíduo é um indivíduo que tem um orgulho exacerbado, uma vaidade exacerbada, um egoísmo exacerbado, uma ganância, uma usura, né? Este ou aquele deslize moral, é por ali que ele vai buscar fragilizar o indivíduo, porque ele vai começar a alimentar as fragilidades morais daquele indivíduo através de sugestões e pensamentos, para que a partir dali comece a desenvolver-se o processo de dominação dele e subjugação daquele indivíduo, sem que o indivíduo, através da sua invigilância, dê-se conta daquele processo, aquele processo que começa a manifestar-se, a desenvolver-se através dele. E o que é importante, né? Como eu havia dito, há tempos atrás, vamos colocar em 30, 40 anos atrás, acreditava-se que o obsessor que era culpado por tudo. Fulano cometeu aquele ato, que ato vexatório, que ato repugnável, que ato indigno, que ato amoral. O culpado é o obsessor. Foi o obsessor que induziu ele, que levou ele a cometer aquele ato. Então tudo era atribuído ao obsessor. Porém, os estudos
trazidos pela espiritualidade superior, foi desmistificando, né, este conceito, esta ideia equivocada que se tinha do processo obsessivo. E chegou-se à conclusão bem clara de que para que ocorra o processo obsessivo é necessário que haja uma colaboração daquele que vai ser obsidiado. Então, é aquele indivíduo que, através da sua permissão, da sua invigilância, da sua imprudência, né, irá fornecer a matéria-prima, o material necessário para que aquele indivíduo que vai estar na condição de obsessor possa efetivar o processo obsessivo. É ele quem vai fornecer a matéria-prima através dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, das suas atitudes, dos seus gestos. Ele é quem vai fornecer tudo que é necessário para que o indivíduo, com respaldo naquilo que ele vai fornecer ao indivíduo que quer dominá-lo e subjugá-lo, possa atingir o seu objetivo. Então, é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Em que o indivíduo precisa estar atento a esta realidade para que ele possa aprender a lidar com essa questão e a não cair em determinadas armadilhas. Por isso, a necessidade do estudo. Eu necessito, todos nós necessitamos estudarmos o processo obsessivo para compreender as nuances, as facetas, né? Todos os prismas, conhecer o processo obsessivo pelos mais variados ângulos, de que forma ele é capaz de se estabelecer dentro da realidade de cada um de nós. É necessário que a gente estude. Então, o primeiro passo, o primeiro estágio do processo obsessivo, a primeira etapa, é uma obsessão simples, que ela chegará ao indivíduo através da invasão dos seus pensamentos, onde através dessa invasão ele começará a ter e alimentar pensamentos que não são seus, ele será invadido por esse pensamento. Bom, se o indivíduo continua em vigilância, se ele continua se descuidando, se ele não dá a mínima atenção a essa primeira etapa, se ele alimenta, né, esses pensamentos, essas sugestões que ele começa a receber, então ele começa de fato a permitir que o processo obsessivo comece a instalar-se nele. Não tendo vencido essa primeira etapa, ele fatalmente adentrará a segunda etapa, que é a obsessão através da fascinação, em que, uma vez que na primeira etapa ele começou a ser invadido por pensamentos que não lhes pertencem, né? São pensamentos de terceiros, daquele indivíduo que quer e pretende dominá-lo e subjugá-lo, ele agora vai começar a caminhar pelos caminhos da fascinação, em que ele vai começar a fascinar-se, porque aquele companheiro que deseja dominá-lo e subjugá-lo, tendo obtido êxito na primeira etapa, ele começará mais fortemente a investir nesse processo obsessivo, alimentando justamente os sentimentos e emoções não nobres e não dignas daquele indivíduo que ele deseja dominá-lo e subjugá-lo, e o levará ao processo de fascinação, onde nesse processo o indivíduo vai começar a engrandecer-se, ele vai achar-se autossuficiente, poderoso, né? Ele vai achar-se inatingível e ele vai sentir prazer com essas sugestões de pensamentos de fascinação, de autossuficiência, de autopoder, que ele começa a receber daquele indivíduo que sutilmente começa a minar a sua vontade, né?
começa a minar o seu livre-arbítrio, o seu poder de ação, de discernimento, de decisão, em que o indivíduo começa a justamente mergulhar em um mundo de fantasias, em que ele começa a fugir completamente da realidade da sua existência, onde, alimentado por pensamentos que não são nobres, não são dignos, ele começa a cometer diversos desatinos. Bom, continuando em vigilante, ele fatalmente, se não venceu a segunda etapa do processo obsessivo, fatalmente ele adentrará a terceira etapa, que é a subjugação, onde nessa etapa, e a mais perigosa de todas, ele aí já não será mais senhor das suas vontades. Ele cometerá uma série de desatinos, cometerá atos escabrosos, atos que irá causar muito constrangimento, muito espanto, irá causar muita interrogação para muita gente. Por que fulano está a comportar-se desta e daquela forma? Porque muita gente não compreenderá porque o indivíduo está a comportar-se daquela forma, porque ele está a cometer determinados atos, ele está a ter determinadas atitudes, está a manifestar determinados gestos, a ter determinadas ações. Porque ele está a manifestar-se através da sua fala de forma tão lamentável. Porque no terceiro estágio, que é a subjugação, o indivíduo perde completamente o domínio sobre si. Ele passa a ser, de fato, um escravo, alguém que está subjugado por terceiros, por aquele que teve o desejo, o objetivo de dominá-lo e subjugá-lo, e que conseguiu. E esse é o estágio mais perigoso, porque é extremamente difícil o indivíduo, depois de ter adentrado o estado da subjugação, ele sair desse estágio. Muitos são os indivíduos que irão desencarnar dentro desse processo obsessivo, porque é uma simbiose tão profunda, tão sutil, e tão profunda, que a espiritualidade superior nos diz que o indivíduo, quando está nesse terceiro estágio, se a espiritualidade superior desimantar subitamente um espírito do outro, o espírito que está encarnado desencarna automaticamente. Isso aí para a gente perceber a profundidade e a gravidade desse processo obsessivo. A subjugação é um processo de autodomínio do espírito sobre o outro, em que o outro torna-se um verdadeiro escravo, perde completamente o senso da razão, perde o senso crítico, ele passa a cometer atos que realmente são atos reprováveis, atos indignáveis, atos que vão causar muito espanto, muitas vezes muita vergonha, vexames para aqueles que estarão ao seu derredor. E nesse exato momento que estamos a vivenciar essas dificuldades, dentro desse contexto desta pandemia viral, o que a gente tem visto é que muitos atos indignos, não nobres, em larga escala, eles estão sendo frutos justamente desse processo obsessivo em larga escala, que, em paralelo à pandemia viral, está a pandemia obsessiva, em que muitos indivíduos estão mergulhados, lamentavelmente,
de um processo obsessivo profundo. Profundo. O indivíduo que chega e sem nenhum sentimento de culpa ou de remorso, ele tira a vida de outro indivíduo. Ou muitas vezes ele atenta contra a sua própria vida, dando cabo dela. Isso é resultado de um processo obsessivo. Um indivíduo que sente-se dono do outro, como se o outro fosse propriedade sua. Isso é um processo obsessivo. É um grande processo obsessivo. Porque a gente pode, em analisando os fatos que têm ocorrido na nossa sociedade, a gente chega à conclusão de que, de fato, o processo obsessivo, como nos afirma o espírito Manuel Filomeno de Miranda, tornou-se uma pandemia no seio da nossa humanidade. E durante muito tempo também acreditou-se que o processo obsessivo ele só ocorria de espírito desencarnado para um espírito encarnado. E os estudos, os ensinamentos, os apontamentos da espiritualidade superior com relação a este assunto, que é a obsessão, buscou nos fazer compreender a profundidade das nuances desse processo, dessa doença espiritual que é a obsessão. E a espiritualidade nos afirma, olha, o processo obsessivo ele ocorre de espírito desencarnado para espírito encarnado, de espírito desencarnado para espírito desencarnado, de espírito encarnado para espírito desencarnado e de espírito encarnado para espírito encarnado. Muitas vezes o indivíduo tem um pai, tem uma mãe que o vê na condição de um filho ou de uma filha como sua propriedade. Ele quer viver a vida desse filho através dele. Ele quer que esses filhos se dobrem a todos os seus caprichos e a todos os seus desejos. Ele não permite que um filho e a filha tenham livre-arbítrio, que viva a sua própria vida. Muitas vezes um filho que é um filho dominador, ele quer ter sob suas rédeas, sob seu domínio, um pai, uma mãe, um irmão. Isso é um processo obsessivo. Muitas vezes uma companheira tem um companheiro e quer dominar este companheiro. Tudo é motivo para uma desavença, desconfiança, ciúme. Isso é um processo obsessivo. Um companheiro que tem uma companheira em que não permite que ela trabalhe por uma questão de um ciúme exacerbado. Isso é um processo obsessivo. O indivíduo que perde um ente querido e quer desencarnar junto com ele. Isso é um processo obsessivo. O espírito desencarna e aí o companheiro que fica aqui fica o tempo todo a lamentar pelo seu desencarne, a pensar de forma lamentável com relação ao espírito que desencarnou, não o deixando em paz, não o deixando em tranquilidade na dimensão espiritual na qual ele se encontra, o tempo todo chamando através do pensamento. Isso é um processo obsessivo. O espírito que desencarnou e que lá da dimensão espiritual onde ele se encontra, ele está o tempo todo a invadir a vida do companheiro que aqui ficou. Isso é um processo obsessivo. Os espíritos que no plano espiritual formam verdadeiras falanges, verdadeiras quadrilhas para agirem e disseminar, provocar o mal. Isso é um processo obsessivo. Existem espíritos na espiritualidade que têm verdadeiras quadrilhas, verdadeiras falanges sobre seus domínios, soldados seus, que ele os comanda para atender aos seus caprichos e às suas vontades. Isso é um processo obsessivo. E muitos de nós são aqueles que estão permitindo que esses espíritos possam invadir as nossas vidas
através do processo obsessivo e desarmonizar completamente a nossa vida, a nossa existência. Daí a necessidade da gente mergulhar nesse estudo acerca do processo obsessivo, para que a gente possa compreender as nuances desse processo, para que a gente aprenda, através desse estudo, a como nos precavermos, como estarmos vigilantes e atentos a esses processos sutis que podem desenvolver e disseminar um processo obsessivo dentro de nossas vidas. Não vamos permitir que esses espíritos sejam capazes de desestruturar a nossa existência familiar, a nossa estrutura no ambiente de trabalho, dentro das nossas instituições religiosas, né? Então a gente precisa estar atento. Quando começarmos a ser invadidos por pensamentos que não nos pertencem, deve-se acender um sinal de alerta. Opa, esse pensamento não é meu, de onde ele vem? Então o primeiro passo é orar por aquele companheiro que está a emanar para nós aquele pensamento que não nos pertence, que muitas vezes, na maioria das vezes, não são pensamentos nobres e dignos. O processo para que a gente possa frear esse processo é por aí, é estar atento, estar vigilante, para que a gente não permita que esses espíritos que estão perturbados, equivocados, desequilibrados, aturdidos, eles possam adentrar as nossas vidas e desestruturar a nossa existência dentro da nossa atual caminhada evolutiva. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus Cristo nos ilumine e nos guarde hoje e sempre. Muita paz para todos e que Deus seja sempre louvado. Eu espero que eu tenha trazido uma parcela de contribuição, uma parcela para que a gente possa, com base nela, refletir acerca desse assunto que é tão importante nesses dias difíceis, os quais estamos a vivenciar. Que Deus nos proteja, que Deus tenha compaixão e misericórdia de todos nós. Até uma próxima oportunidade.